Ótimo sinal aí, o universo conspirando e dando boas vibrações. Árbitro do histórico 5 a 0 sobre o Peñarol apitará Botafogo e Laú do Chile terça-feira. Ainda sobre o jogo contra a Laú, o Botafogo informou que iniciou o processo de cancelar ingressos dos torcedores da Laú que compraram, né, nos setores fora do setor sul, que é o visitante, né, compraram no oeste e por aí vai. Não vai ter chileno nos setores do Fogão. E Rafael Carioca, já tentado outras vezes pelo Botafogo, né, no início da SAF, lá anos atrás, está hoje livre no mercado. Será que não seria agora a chance de chegar junto, trazer ele sem gastar com aquisição? Acho que seria uma boa, já que perdemos aí o Wendel e talvez percamos também o Gregory. E que história é essa do Gabrielzão falar que Neymar pode sair do Santos e pode ser que Botafogo entre no meio? Ele quer disputar o Mundial. Que história é essa, cara? Isso realmente procede ou é só zoeira? Isso e muito mais já. Tem programas aqui pra gente reagir sobre Botafogo e Laú, Botafogo e Capital ainda. Muita coisa sobre o Fogão. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Tem aqui, ó, Live Pix, tem o Pix do canal, tem canal do Instagram, tem a página do Instagram, canal de React, canal Reserva, tudo pra você dar uma moral aí pra gente, tá? Vamos partir pro vídeo e depois a gente conversa. Agora, vamos voltar pra Copa do Brasil, até porque o Botafogo já tinha goleado na ida, se preservou, perdeu pro Capital por 1 a 0, um golaço inclusive, mas se classificou e agora já pensa no Campeonato Brasileiro e principalmente no Mundial. Estrela no peito, camisado glorioso. Uma vantagem de 4 gols construída no duelo de ida, o Botafogo de Renato Paiva foi a campo com apenas um titular no estádio Mané Garrincha, o lateral esquerdo e capitão Alex Telles. E foi dos pés dele que saiu a primeira grande chance do jogo, falta cobrada na trave. Alguns reservas não aproveitaram a chance de mostrar serviço. Elias Manuel foi um deles. Foi de um passe errado do atacante que saiu a jogada do gol do Capital. Rodriguinho arriscou de muito longe e acertou o ângulo. Golaço! O alvinegro poderia ter empatado ainda no primeiro tempo, com Matheus Ponte ou com Natan Fernandes no rebote, mas Reinaldo salvou 2 vezes. Após cobrança de escanteio, Richardson teve a oportunidade de ampliar para o time da casa, mas mandou por cima. Na reta final, o Bota pressionou, com Natan Fernandes, Santi Rodrigues e Vitinho, mas a bola insistiu em não entrar. Placar final, 1 a 0 Capital. A derrota não chegou a ameaçar a classificação do Botafogo, que se garantiu nas oitavas de final com um placar agregado de 4 a 1, mas pode ter servido para mostrar a Renato Paiva com quem ele pode ou não contar para o restante da temporada. O jogo é um jogo normal para uma equipa toda mudada e para um conjunto grande de jogadores que está sem ritmo de jogo, sem ritmo competitivo, sem confiança de competir, essa é a verdade. Não é que os jogadores sejam bons ou maus, não estão em forma. E como não estão em forma, têm que jogar os que estão em forma. Então, em vez de me chamarem cobarde em alguns jogos, como por exemplo no último com o Flamengo, se calhar hoje já entenderam porque é que não se tomam algumas decisões. Porque aqui o que está acima de tudo é o Botafogo. E o bem do Botafogo e conseguir resultados para o Botafogo. Ponto final, parágrafo. Essa é a minha missão. Tá começando a se ajustar no Botafogo, já subiu de produção no Campeonato Brasileiro, classificado bem no primeiro jogo na Copa do Brasil. Cicinho, o Botafogo é uma equipe que pode contratar no meio do ano, tem capital, sem nenhuma coincidência com o adversário, mas o Botafogo é um time que pode evoluir na temporada sim, até depois desse Mundial. Pode, Renata, e até já evoluiu, né, com as ausências, com a perca, na verdade, de jogadores importantes da temporada passada, mas só que esse jogo deixou nítido que o Botafogo sim precisa de contratações, porque você vê esse desequilíbrio do time titular para os reservas, então não estão à altura daqueles jogadores que foram poupados, então isso pode ser prejudicial para o Botafogo ao decorrer da temporada, porque nós estamos falando de uma temporada bem competitiva, bem forte, então o Botafogo precisa de jogadores para compor ainda mais o elenco com mais qualidade se quer sonhar com os títulos das competições na qual está disputando. Boa, assim, Rona, tem um detalhe, né? O Botafogo vai jogar o clássico com o Fluminense e as duas equipes cariocas se classificaram na Copa do Brasil, cumpriram suas missões. Agora
é pensar em vencer esse jogo, que é importante e deixa o time com moral, se tivermos um vencedor. Sim, e ele refrescou o time aí praticamente, colocou a molecada, deu chance para todo mundo. Agora, um pombo sem asa desse aí, não tem como você criticar os caras, mas é o que o Cicinho falou, eu vou nessa mesma linha, precisa contratar, porque o Botafogo tem um time. Agora, se depender dos reservas aí, vai sofrer bastante. Então, refrescou o time e vamos ver o que vai acontecer nesse final de semana, que vai ter que colocar a turma em campo também. Neymar. Hoje a gente teve algumas situações aí, inclusive, eu não sei se você conhece o Gabrielzão, claro, botafoguense. Claro. Então, a equipe dele lá, o Dupla Aposta, né, eles têm várias empresas e eles me patrocinaram uma época. Então acabou que eu fiz uma amizade com o Gabrielzão. E ele falou da possibilidade de Neymar, ele brincou, Neymar e Cristiano Ronaldo. Eu tinha falado já do Di Maria. A gente tem aqui questão de Igor Jesus para falar e tudo mais, mas vamos começar falando dessa questão. Você acha que o Neymar pode pintar em outro clube depois da declaração que ele deu ontem de que não deve renovar, né? Deixou assim meio que... Cara, vou te falar, subiu no telhado a renovação dele com o Santos, né? Olha, acredito que ele possa pintar em outro clube, mas também acredito que dificilmente seja o Botafogo. Sinceramente, não acredito no Neymar no Botafogo, embora o Gabrielzão seja um parceiro. O Gabrielzão já contribuiu financeiramente. Na verdade, foi uma brincadeira, né, dele, né? Sim. Ele meio que jogou no ar. Ele fala até do Cristiano Ronaldo também. E a informação que eu tive, Bandeira, é que não tem nada de Cristiano Ronaldo, porque ele não quer sentar nem para conversar. Isso, nós com o falamos clube brasileiro. Aqui, sim, nós falamos aqui, você trouxe no início da semana. Não, mas mandar um abraço pro Gabrielzão, que ele já chegou junto financeiramente com alguns mosaicos na torcida do Botafogo, ele contribuiu, tá bem de vida, Gabrielzão. Meu amigo, o nome é Gabriel, tá com muito, já deixa isso claro. Mas falando a respeito do Neymar, olha, eu acredito sim que ele possa pintar, porque ele deixou, como você disse, ele deixou em aberto ontem. Tudo bem que foi após uma eliminação, todo mundo de cabeça quente, o Neymar principalmente, falando até que o time não precisa depender apenas dele, mas quando o Santos contrata o Neymar com a equipe que tem hoje, muito limitada, com os problemas na gestão que o Santos atravessa, é claro que todo mundo vai esperar do Neymar muito mais do que ele vem entregando, não por qualidade técnica, mas por tempo em campo. E aí, com a declaração que ele deu depois, olha, acredito que ainda vai ter time atrás do Neymar, por conta da qualidade dele. Se vai jogar ou não, são outros 500, mas eu acredito que ele possa sair do Santos até para outro clube brasileiro. Ele sai do Santos eliminado na Copa do Brasil pro CRB nos pênaltis e vem pro Botafogo, que perde de 1-0 pro Capital. Que história é essa, meu irmão? Pode perder pro Capital, Bandeira? Não pode. Pô, o time como o Botafogo dar o recado seguinte, eu não tenho elenco, hein? Não tenho elenco, vou discordar de você aí. Já vamos discordar de você perde pra Capital? Não existe perder pra Capital, vamos irmão. Discordar desculpa, não existe perder pra Capital. Ficou claro ontem que o Botafogo... O Flamengo perdeu de 2-0 pro Maringá. Meteu 8 depois. Depois meteu 8. Perdeu de 2-0 pro Maringá. Esses jogos são traiçoeiros, cara. O Botafogo já tinha feito 4-0 no primeiro jogo com time misto. Mas falando sério, ontem ficou claro, eu falei até no vídeo lá no canal Fabiano Bandeira, para os gestores do Botafogo, que o Botafogo precisa se reforçar. Isso é claro. Isso então não tem um elenco tão forte assim. Não, tem um bom elenco. O Botafogo ainda tem um bom elenco, mas precisa se reforçar. Porque ontem, Papa, foi o seguinte. O Botafogo entrou em campo com... Vou até relembrar rapidamente a escalação. Léo Link, na lateral direita. O Ponte, ele é o reserva imediato do Vitinho. E o reserva imediato do Vitinho foi bem. O goleiro Léo Link, que é o reserva imediato do John, se machucou com 14 minutos. Então, quem tomou o gol do Botafogo já foi o terceiro reserva, já foi o terceiro goleiro. E um golaço do Rodriguinho, do Capital, muito mérito, lá do meio da rua. A zaga do Botafogo ontem não era a zaga reserva. A titular não está podendo jogar por lesão, Bastos Barbosa. A reserva vem jogando muito, Jair e David Ricardo. Ontem era um volante improvisado, Newton, e um zagueiro muito jovem, que é o Serafim. Então já era ali beirada mesmo de elenco. E na lateral esquerda, o Telles, porque o Marçal sentiu um desconforto, é dúvida até para o jogo da Libertadores, o cuiabano foi poupado. No segundo tempo, não é que o Botafogo não tenha lateral esquerdo, por exemplo. Tem 3 ótimos, Marçal, Cuiabano e Telles. Mas o Vitinho teve que jogar, sendo lateral direito, pelo lado esquerdo, porque alguns não estavam disponíveis para ontem. O Alan foi liberado para resolver problemas. Ele que é muito bom, mas é reserva. Então jogaram o Patrick de Paula e o Danilo Barbosa no meio-campo. O Cauã Lindes é um garoto também, não está ali brigando com o Savarino, com o Arthur, com o próprio Santiago, que jogou ontem por vaga no meio-campo.
E o Botafogo teve aí, tem jogador, com todo respeito aos atletas, tem jogador que não pode vestir a camisa do Botafogo hoje, nem no sub-12, no sub-11. E aqui, com todo respeito mesmo, Elias Manuel, por exemplo, é um jogador que eu até entendo ter virado profissional, porque é muito forte, vem da base do Grêmio, e na base, com a força que ele tem, ele pode ter se destacado. Mas chegou ao profissional e não vem mostrando essa qualidade. No elenco de hoje do Botafogo, o Elias Manuel não pode jogar, assim como o Juan Cruz foi contratado junto a um time búlgaro por 8 milhões de euros. Também tem muita dificuldade técnica, então aí o Botafogo... Então gastou muito dinheiro aí, Aí o Botafogo gastou mal, né, no Juan Cruz, no próprio Elias Manuel, mesmo tendo sido 1 milhão. E se o Igor Jesus, vamos falar... dinheiro que, eu vou te falar, dinheiro que é difícil de você recuperar. Muito difícil. Como eu vou dizer aqui o seguinte, apesar de eu torcer muito para dar certo o Juninho, são 6 milhões de euros que você não recupera. Difícil, muito difícil. Pela idade, pela característica e pelo que não vem demonstrando. A gente compara muito o Juan Cruz com o Juninho, realmente, o Juninho do Flamengo, porque foram contratações parecidas. Então, abala o Botafogo, alguma coisa? Não, nada. Até porque, como eu disse, eram jogadores que não eram reservas imediatos. Os reservas imediatos, no caso, por exemplo, do Matheus Ponte, foram até bem. Mas pelo valor eram para ser. Mas foram contratados para serem jogadores o Juan Cruz entrou depois, ele tá jogando até de titular, tô falando do resto do time. Os outros jogadores, os 2 zagueiros não são reservas imediatos, os volantes não eram reservas imediatos, o meia não era reserva imediato, é isso que eu quero dizer. Dito isso, Papa, aqui ó, dito isso, Botafogo, sub-9 do futsal, 4 na linha, 1 no gol, todo respeito ao capital, não pode perder hoje, não pode perder, é vergonha, com um ingresso caro, com o Botafogo tendo que ganhar um jogo importante na Libertadores. Ainda foram 15 mil torcedores lá, ao Mané Garrincha, em Brasília. Os torcedores precisam ser respeitados. O Botafogo não pode entrar em campo com sub-10, com sub-9, da forma amorosa como entrou ontem. Realmente foi muito mal. E aí o Renato Paiva deu um recado, hein? Porque na coletiva o treinador do Botafogo falou o seguinte: agora, vocês observaram... porque eu fui chamado recentemente de covarde, muita gente reclamando que ele não colocou, por exemplo, o Jefinho. Ele não citou, mas aqui eu cito alguns nomes, não colocou o Jefinho, por exemplo, contra o Flamengo, quando o Flamengo parecia que não conseguiria marcar. E aí ele falou, fui chamado até de covarde, mas agora vocês veem que tem algumas peças, e não estou falando de qualidade, se são boas ou ruins, que não tem condição hoje competitiva, condição física, porque o calendário nem deixa. Então, por isso, não fiz algumas trocas recentemente. E ontem isso ficou muito claro num jogo que nós vimos que alguns atletas que o torcedor queria ver em campo em partidas recentes, para que o Botafogo pudesse atacar melhor, não reúnem ainda condições, principalmente físicas, para estarem em campo. Ontem, por exemplo, o Jefinho entrou mal, o Natan não foi tão bem assim, um jogador de quem espero bastante. O Juan Cruz é difícil, o Elias Manuel já falei aqui também. Mas o Botafogo tem de onde tirar, principalmente para o jogo de terça-feira, aí sim, final de Copa do Mundo. Papa, não abalem nada para o jogo de terça-feira e mais. Mostrou que tem que contratar pelo seguinte, o Igor Jesus, mais uma vez, sendo sondado aí por clubes da Premier League. O Igor Jesus pode ter um caminho para eu acho que segue o caminho ele, apesar do Wesley, até a gente vai falar sobre o Flamengo daqui a pouco. Eu acho que ele, o Wesley, alguns jogadores aí vão acabar saindo nessa próxima janela, hein? E o Igor Jesus, para quem não sabe, até torcedores de outros clubes, ele recebeu propostas no início do ano e ele quis ficar. Ele bancou. Tem até uma situação interessante que chegou proposta, o empresário que é ponta firme, como dizem no futebol, falou, essa aí creio que o Igor não vai aceitar não é boa, não é tão boa para ele, não é tão boa para o Botafogo. Aí chegou uma que era boa para o Botafogo, mas não era boa para ele. Aí ficou. Aí chegou boa para ele, proposta, não era tão boa para o Botafogo, permaneceu. Teve uma proposta lá do exterior que balançou, até o empresário do Igor achou que ele iria, ele falou, não, vou ficar, vou esperar o Super Mundial. Permaneceu, mas agora o Nottingham Forest aí querendo disputar com o Arsenal e com outras equipes de fora pelo Igor Jesus. Vamos ver, a Copa do Mundo ele deve jogar no Botafogo, mas o Glorioso deve se planejar, se movimentar no mercado para o segundo semestre. Bandeira, a gente já tem aqui os nossos parceiros Raíza Simplício e Garone. Cadê? André Garone e Raíza Simplício estão na área. Eu quero saber o seguinte, dessa eu vou ter que tirar o Garone. O Garone vai dar opinião. Neymar. Que isso? Neymar. Não, é porque é pra jogar a Copa do Mundo de Clubes, por isso. Você vai dar opinião.
Neymar pode jogar a Copa do Mundo de Clubes pelo Flamengo, pelo Botafogo, Fluminense, Palmeiras. Tem algum... Dizem que o clube do Neymar no coração... É Palmeiras. É Palmeiras, hein? Dizem isso. Dizem isso, hein? Né? Você já ouviu também? Já ouvi. Raíza, já ouviu isso, Raíza? Mas a Leila teve a declaração polêmica, lembra? Já ouvi isso, mas o Fabiano lembrou bem. A Leila deu uma declaração recentemente dizendo que não queria o Neymar, ainda deu uma ironizada na situação do Neymar, né, em relação a departamento médico e etc. Cara, eu conversei com algumas pessoas hoje, inclusive a respeito da situação do Neymar, que é a seguinte, para contextualizar para vocês, tá? Informação. O Neymar tá bem frustrado com a situação do Santos. Ele via, por exemplo, a Copa do Brasil uma possibilidade real de conquistar um título esse ano, de fazer com que o Santos brigasse por título esse ano. E o Santos acaba sendo eliminado da Copa do Brasil pelo CRB da forma que foi. Existe uma frustração também em relação ao time do Santos, ao elenco do Santos, né? O entendimento do Neymar, do staff, é que o elenco está um pouco aquém do que poderia estar já neste momento da temporada. Esse é um ponto. No início do ano, quando o Neymar vai para o Santos e ele assina esse contrato até o meio do ano, a ideia dele era o seguinte, jogar 6 meses no Santos, né, mostrar que estava bem, que estava recuperado e tentar um retorno para o futebol europeu. Inclusive, um dos agentes dele, né, já tinha conversas com o Barcelona, dizendo que ele tinha esse desejo de fazer uma última dança no futebol europeu, de que topava baixar o salário, né? E o Barcelona até via com bons olhos, ia monitorar a situação do Neymar, via com bons olhos, porque o Barcelona entendia que ter um jogador midiático como o Neymar poderia ser algo importante para o Barcelona naquele momento. Mas de lá para cá muita coisa mudou. O Neymar não conseguiu estar saudável, não conseguiu ter sequência de jogos, pelo contrário, teve 2 lesões seguidas. O Barcelona deslanchou. Surgiu aí o fenômeno do Yamal, que é um fenômeno também de carisma, né, de publicidade. Então, o Barcelona descartou totalmente a possibilidade de um retorno do Neymar. Outros clubes no futebol europeu que vinham mantendo conversas com o staff do Neymar no início do ano desapareceram. As opções para o Neymar, elas diminuíram consideravelmente, né? Ele tem contrato com o Santos até o dia 30, deixou essa dúvida no ar, o que acabou pegando de surpresa também pessoas de dentro do Santos. Eu conversei com pessoas lá dentro que disseram que não esperavam essa resposta do Neymar naquela entrevista coletiva e que eles iam conversar, iam se reunir com o staff do Neymar e conversar para entender o que foi aquilo, o que foi exatamente essa resposta naquele momento do não sei ainda. O Neymar tem, por enquanto, mais 3 jogos com a camisa do Santos, né? O Leipzig, o Red Bull Leipzig, e mais 2 jogos. Um deles, se não me engano, Fabiano, é contra o Botafogo, não é isso? Sim. É o último jogo do Botafogo antes da Copa do Mundo. Antes da Copa do Mundo, aí vem. Fala, termina. Não, aí vem a Copa do Mundo, essa janela especial no dia 1º de junho. Os clubes no futebol europeu, gente, já não estão, né, não acreditam realmente mais no Neymar. Era essa última chance dele, eu acho que eram esses 6 meses. Tem a convocação do Ancelotti no dia 26, ele está na pré-lista, não sei se ele vai estar na lista dos 23. Houve uma conversa entre o Neymar e o Ancelotti, o Neymar disse que estava focado com o projeto da Copa do Mundo, etc. Mas no caso do Neymar, palavras hoje não valem muito, né? O que valem mais são as atitudes. As palavras, eu acho que ninguém mais aqui acredita nas palavras do Neymar. E aí tem, de repente, esse Mundial de Clubes, que seria uma competição atraente, na minha opinião, tá? Para o Neymar, mas quem arriscaria? E aí, tem vaga lá no Botafogo? Tem vaga no Flamengo? Será? Botafoguenses estão querendo. O Flamengo, a torcida está bem dividida. Garone, eu vou até perguntar para você, só dando uma informação antes, que o que a gente tem de informação, tanto eu quanto a Raíza, é que no início do ano, eu até trouxe com exclusividade aqui na Placar, e foi até na Opinião Placar, no programa de São Paulo. Raíza acho que participou lá hoje, né, Raíza? Participei lá. Então, eu trouxe a informação e o Sormani na época ficou doido. Falei, cara, olha, pode pintar, hein? Ou Flamengo ou Santos. E ninguém cogitava, lembra, Raíssa? Ninguém falava nada. Eu falei, olha, o Neymar vai voltar pro futebol brasileiro e pode ser contrato curto. Quando eu falei isso, que isso?
Eu lembro das pessoas me ironizando no X, Raíza, quando eu falei que poderiam ser contratos de 6 meses, contratos curtos. Eu fui ironizado. O João, que tá aqui, lembra? O pessoal zoando, falando que eu tava falando mentira. Tá aí, o contrato com o Santos foi de 6 meses. A nossa informação foi uma tremenda exclusiva, a maior exclusiva talvez do ano no Brasil. E aí a Raíza me ajudou na apuração na época. E a gente trouxe que o Flamengo estava avaliando. Por quê? A Bet, que patrocina o Flamengo, que patrocina o Master do Flamengo, queria trazer o Neymar. O BAP não gostou da ideia. O Boto, não sei se gostou muito. A questão é, eles dizem que não estão avaliando novamente, Raíza, o Neymar no Flamengo. Agora, também disse que não estava avaliando o João Félix, que não tinha nada com o João Félix. E agora, o próprio Boto confirma, chamei ele no Zap, confirmou que teve reunião por chamada de vídeo com o João Félix ontem. Ele gostou muito da estrutura do Flamengo, agradece demais, mas quer continuar na Europa. Ele negou o João Félix, mas agora ele teve reunião por chamada de vídeo com o João Félix. Ele negou o Neymar, mas agora o Neymar está no mercado. Boa parte da torcida não quer, eu mesmo já critiquei. Se vier para jogar bola, com o marketing que tem, e quiser jogar bola, ok. Eu respondi o seu post, Raíza, que foi collab comigo. Sim e não. Você quer o Neymar? Sim e não. Você quer o Neymar? Aposto que é sim e não. Boa resposta é essa. É sim e não. Jogando bola, todo mundo quer. Todo mundo quer. Sem jogar bola só pra marketing, você quer? Não, ninguém quer. Garone. Vocês viram ontem o jogo? Melhor Vocês trazer o assistiram o Beckham. jogo ontem? Não, eu não consegui. Só uma parte. Vocês viram Tá vendo a hora Botafogo? que o Neymar entra? Ele entra, em pouquíssimo tempo ele já coloca 2 jogadores na cara do gol. Assim, é bizarro. Mas é quando ele Parece quer. que é Mas é muito quando ele fácil. quer. É quando ele quer. É muito ele bizarro, consegue, parece né? muito fácil. Eu acho que é quando ele consegue jogar. A gente até debateu mais ou menos esse ponto aqui outro dia. O problema do Neymar não é o jogador de futebol Neymar, é o atleta Neymar. Bora falar sobre um volante de muito potencial livre no mercado, mais um. Trata-se de Rafael Carioca, com passagem de destaque pelo futebol brasileiro, com a camisa do Grêmio e também do Atlético Mineiro. Depois de quase 8 temporadas, ele se despediu nesta sexta-feira do Tigres do México, saindo pela porta da frente. Foram 336 jogos e 8 taças conquistadas. Dá uma olhada no que o site do Tigres escreveu sobre o brasileiro, abre aspas, a era mágica de Rafael Carioca chegou ao fim após 7 anos e 9 meses, tornando-se uma lenda viva dessa instituição. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Rafael Carioca para saber o que ele está pensando a respeito dos próximos passos. E a frase foi, abre aspas, estou decidido a voltar para jogar no Brasil, mas ainda não tenho nada fechado. Agora é esperar os contatos. Pergunta que eu deixo para você, caberia no seu time do coração? Titular absoluto durante toda a passagem no futebol mexicano. Bom, como vocês viram aí no placar aberto, né, o Neymar não deve vir pro Botafogo, né, mas ele quer sair do Santos e quer jogar o Mundial. Agora, Botafogo é um dos times que disputa o Mundial. Foi uma brincadeira do Gabrielzão e tal, mas é aquilo, né? Tá no mercado, né? Encerra o contrato agora em junho. Se o Botafogo quiser, tem que chegar junto. Eu não sei. É como falaram. Quer? Sim e não. O Neymar jogando, ele em 10 segundos, ele deixa um cara na cara do gol. Ele faz um golaço, batendo escanteio, um gol olímpico. Ele jogando, ele em campo, cara, nenhum cara do Brasil é igual ou próximo ao Neymar, com ele em campo. Mas para ele entrar em campo, o físico tem que deixar. E não tem deixado, né? Ele não tem conseguido fazer o mínimo para entrar em campo. Então não sei se valeria a pena. Né? Ele quer jogar o Mundial. Agora, onde vai ser? Vai ser um dos 4 do Brasil? Vai ser num time da MLS? Não sei. Eu acho que no Brasil fica difícil porque ele perderia muito da idolatria que ele tem com o Santista. Não acho que ele faria isso. Bom, o Rafael Carioca é sabidamente botafoguense, né? O Botafogo lá em 22 ou 23 tentou o Rafael Carioca. Não conseguiu porque ele ainda tinha um vínculo longo com o Tigres do México que se encerrou agora, né? Nesse meio de ano. E tá livre no mercado. Eu acho que seria uma boa. Naquela época ele queria vir pro Botafogo. Não acho que agora que o Botafogo tá bem mais estruturado, ele não vai querer vir. Então acho que seria uma boa. Até porque tínhamos aí certo o Wendel vir. O Wendel jogou de meia no Zenit, mas é um cara que também é volante. Não temos mais esse reforço. O Gregory tá na iminência aí do Al Rayyan querer pagar a multa e levar embora. Pô, tem um volante de qualidade disponível no mercado. Não acho que seja uma opção ruim, já que não teremos que gastar nenhum centavo para adquiri-lo, assim como foi o Alan, viria de graça. Acho que pode dar certo, seria uma boa opção para o Botafogo nesse cenário atual.
Ainda mais com a Eagle querendo gastar menos dinheiro, né? Um jogador que está livre no mercado, sem ter que pagar nem multa, nem aquisição, acho uma boa. O Botafogo informa que iniciou o processo para cancelar ingressos dos torcedores da Universidade de Chile que compraram em lugares fora do setor visitante. Né? Alguns torcedores mostraram aí prints de compras de ingressos em setores que não eram da Laú, né? Porque a Laú esgotou os 2.000 ingressos que tinha reservados no setor sul. E aí o Botafogo começou um processo junto com a Ingresse, né? Para ver no sistema ali possíveis códigos, né? Possíveis dados, né? Cadastrais de chilenos e cancelar esses ingressos que seriam em setores do Botafogo. E soltou uma nota oficial aqui, vamos ler ela com vocês. E aqui está a nota oficial do Botafogo. O Botafogo informa que todos os ingressos da carga regulamentar destinada à torcida visitante para a partida Botafogo e Laú pela última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, que será realizada na terça-feira no estádio Newton Santos, foram comercializados e estão esgotados. Após um processo de análise interna, o clube identificou que torcedores chilenos adquiriram entradas para outros setores do estádio de forma indevida. Alinhando com as autoridades brasileiras, o Botafogo iniciou automaticamente o processo de cancelamento desses ingressos. O clube reforça que a segurança da partida é da sua responsabilidade e que os torcedores de times adversários não poderão acessar outros setores que não sejam o setor sul. O Botafogo já informou tanto a Conmebol quanto a Universidade de Chile para fortalecerem essa mensagem junto aos torcedores visitantes. Os torcedores da Laú com ingressos para o setor correto serão bem-vindos. O Botafogo acionou as forças de segurança a fim de preparar um esquema logístico especial para garantir o acesso seguro dos torcedores da equipe chilena no dia do duelo. Mais atualizações sobre o tema serão divulgados em breve. Bom, então aqueles caras que tentarem dar um despertão e entrar no setor oeste, norte, quer que seja, não conseguirão. E se tentarem, serão recebidos à burdoada. Assim que tem que ser feito. Aí depois, os caras ficam presos aqui no Brasil, né, detidos durante semanas, vai vir a mídia chilena, igual a mídia uruguaia. Ai, liberdade para los pibes, e não sei o que. Nem vem para não começar depois com a choradeira. E o mesmo árbitro do histórico 5-0 sobre o Peñarol vai apitar Botafogo e Laú. A Conmebol escalou o colombiano André Rojas para apitar o jogo decisivo entre Botafogo e Laú na próxima terça-feira, 27/5, às 21h30 no estádio Newton Santos, valendo a vaga, né, pela oitava de final da Libertadores. Rojas foi o árbitro da histórica goleada do Botafogo sobre o Peñarol 5-0 na semifinal do ano passado, também no Newton Santos. Ele apitou o jogo do Glorioso em 2018, na vitória sobre o Audax Italiano do Chile, na Sul-Americana. Veja aqui a arbitragem. André Rojas, Alexander Guzmán, Christian Aguirre, assistentes. Quarto árbitro, José Ortiz. VAR, Eider Castro, Nathalie Ortega, Ricardo Marques e o Quality Manager Marcelo de Leon. Tomara que traga boas vibrações, né, para esse jogo. E eu lembro que daquele jogo não teve nenhum erro crasso de arbitragem do senhor, né, André Rojas, né? Não me lembro de nenhum problema com a arbitragem daquele jogo, não. Então tomara que mantenha assim. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui em cima tem nosso Live Pix, ali tem o Pix do canal, também meio de contato, mande mensagem pra gente, tá? Quer trocar ideia pra fazer um jabá, um merchan aqui no canal, ou então quer chamar pra um evento, ou fazer uma live com a gente, manda lá uma mensagem que a gente troca uma ideia. Aqui embaixo nosso Instagram, nosso canal reserva e nosso canal de react. Tamo junto sempre, um abraço, dá uma moral pra gente. Se não quer colaborar com doação, nem plano de membro, nada, pô, as formas grátis de ajudar, seguir aqui os nossos canais no Instagram, YouTube e tudo mais, e também dar o like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, né, é fundamental pra gente, tá? Fico por aqui, tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!